Eu sou Mirna Salotti, esse é meu canal e neste vídeo aqui eu vou falar sobre dívidas. Na constelação, né, que nós temos uma visão sistêmica, todo constelador faz uma análise sistêmica. Eu falei que todo constelador também observa as informações da pessoa através do campo pessoal dela, que pode ser determinado por N formas, né, de trabalho, N formas de trabalho. Uma das formas você pode fazer uma mesa, né, o tamanho de uma mesa, e falar que esse é o campo, seu campo de vida, sua história de vida. Então aqui vai vir suas informações, nós vamos trabalhar na investigação disso. Eu já falei para vocês que meu carro-chefe, o meu campo é na água. Então é uma bacinha com água. E por que eu utilizo a água? Porque os bonecos, eles são inertes, né? Eles não se movimentam. Mas tem todo um processo de investigação quando você está trabalhando com o boneco, tá bom. Mas a água, ela proporciona um movimento, né, eletromagnético que facilita, né, essa expansão, esse processo energético. Então você vê o bonequinho se mexendo. Como eu posso explicar para vocês, isso também gera uma motivação, né? E me parece a mim, tá, que flui com muito mais facilidade. O que também não tem nada a ver com a questão do cliente, porque muitas vezes não flui porque o cliente não está pronto para fluir, tá? Mas assim, que nem no meu caso, todos os meus clientes fluem bem, porque quando eu vejo um empecilho no campo, eu entro com outras técnicas minhas, né? E quando não fala de um jeito, vai falar de outro. Então, assim, meu trabalho, eu utilizo tudo dentro do campo, né? Eu utilizo meu conhecimento com arquétipos. Gente, conhecimento com arquétipos é fantástico. A única coisa é que, para trazer a pessoa para o mundo dos arquétipos, né? Ela é como se fosse algo bloqueado, sabe, tipo palavras hipnoticamente bloqueadas. Isso leva a uma expansão tão grande da consciência, leva a um outro nível de consciência. Então eu creio sinceramente que existe uma energia que não facilita esse desenvolvimento, tá? Então o profissional, ele precisa lutar muito para... E a pessoa também tem que querer e permitir, né, que esse profissional seja até, como é que se diz, insistente em certas coisas, para que ele perceba tudo que ele tem para trazer de ampliação de consciência para o cliente. O que é uma ampliação de consciência? Quer dizer o seguinte: eu vou contar uma historinha para você e você vai ter que inserir essa historinha na sua vida, né? A Bíblia usa esse tipo de ensinamento, né? Então ele fala história de Jesus para você utilizar na sua vida. Então isso é trabalhar com arquétipos, né? A Bíblia trabalha com arquétipos, vários arquétipos, né? Ele traz muitos arquétipos, aliás. Mas vamos falar do arquétipo de Jesus, né? Então Jesus é um arquétipo e é um ótimo arquétipo, um ótimo arquétipo. O que acontece é que as pessoas que trabalham com estes arquétipos direcionados para a religião, eles usam isso para seu benefício. Isso já está claro, a gente vê claramente, né? Então, mesmo porque ele nem sabe que esse poder que eles falam nas igrejas é dos arquétipos, e isso tem a ver com um processo hipnótico de mudança de padrões mentais e tudo mais. Tá. Por isso que é muito complicado quando uma pessoa não sabe o que está fazendo, né? Quantas pessoas você não vê na igreja sofrendo, inclusive, de desordens mentais? Bom, a dívida é o seguinte: quando esse campo morfológico que eu falei para vocês aqui, que no meu caso é a água, traz a informação, porque é morfológico, né? Genético morfológico, né? É porque ele traz informações
do sofrimento do meu clã, da história do meu clã, da história dos meus antepassados, do meu grupo, né? Eu falei para você em outros vídeos aqui que nós temos 3 consciências: a pessoal, a familiar, a do clã, a grupal e a universal, né? Então, a pessoal é aquela pessoa que está no eu não preciso de ninguém, só vai levar na cabeça. E o grupal, que é da família, é aquela pessoa que entende que não vai para frente sem a família. Agora, muitas vezes ela confunde, porque o campo ele é vibrador. E essa pessoa acaba sendo leal às dores do clã. Entende? Então, seu vibrador para falar: aqui dói, meu filho, meu neto, vai para frente, entendeu? Me honre, porque aqui está doendo. E você entra em contato com essa informação e você fala o quê? Poxa vida, se a minha avó, ela não conseguiu, por que eu vou conseguir? Se o meu irmãozinho que foi abortado não conseguiu, eu não posso conseguir, né? Eu vou honrá-los dessa forma. E na verdade, a gente ensina que a honra aos antepassados é você se realizar por eles, porque essa energia de realização, você é um pedacinho deles, vai para eles. Então é tão lindo isso, né? E é tão difícil das pessoas entenderem. Elas acham que elas têm que ficar se martirizando, né? Aquela coisa. E o campo é muito claro, né? Campo, gente, não é cartomancia, não é vidência, não é nada disso, né? Mas assim, por um processo de investigação, né? Que toda pessoa que mexe com gente, ela acaba aumentando essa sinergia, né? Esse contato com o outro. Então, lógico que ao olhar, ele já tem um olhar mais investigativo, né? Todas as pessoas. Mas se for uma pessoa que tem um estudo, eu inclusive digo que eu já vi muitos consteladores de todos os tipos. E já vi constelador psicólogo péssimo. Mas eu não vi consteladores bons que não fossem de psicologia. Os psicólogos, os consteladores de psicologia que eu conheço, que eu sigo inclusive, são muito bons, são psicólogos, tá? Então, o Fernando Freitas e a Carla Queiroz, eles são médicos e eles são bons consteladores também, mas eles têm uma visão bem um pouquinho diferenciada, mas são ótimos. Então assim, é bom. O psicólogo ele tem uma visão, ele foi treinado para ter uma visão, para ouvir, para ter uma percepção. E o médico também, ele não foi treinado para ouvir, mas ele foi treinado para ter uma percepção sinestésica corporal, né? Então não tem como fugir disso, eles acabam realmente, se eles buscarem se desenvolver no sentido de ter entendimento desse mundo, que é um mundo que leva você ao real sucesso, né? Porque muita gente vai o quê? No objetivo. Eu quero saber uma pessoa que vai no objetivo, que saiu, que, por exemplo, só tirava A na escola e na faculdade e não desenvolveu a parte emocional, porque a gente vê muito isso, uma pessoa que é muito inteligente, mas que não se relacionou, que não viveu, então ela não tem o quê? Ela não tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela não tem habilidades de lidar com outros, e isso vai ficar represado, né? Então tudo precisa de desenvolver junto, todos os aspectos tem que ter tudo um pouquinho para fazer um todo, para fazer um pacote, né? Quando a gente fala de dívida, então, eu já dei um resumão, né, de tudo, falta algumas coisas, mas acho que já ficou um pouco claro do que é o processo para você. Bom, então vamos falar da dívida. A dívida é claramente um ponto de desequilíbrio. Quando uma pessoa chega em mim e fala, eu venho saber de dinheiro, porque eu tô com dívida, porque nada flui a nível de negócios. Então, assim, negócios tem tudo a ver com como eu me relaciono com minha família, né? Tem tudo a ver. Então, como eu faço negócio? Eu sou uma pessoa que enrola as outras pessoas. Eu dou um Dijão sem braço, tipo, eu sou certinho, mas aí eu sei que não caiu às vezes o dinheiro, mas aí eu vou buscar e não tem, aí eu mando para a pessoa, olha, tá vendo, deu algum problema do banco, tá? Então assim, tô enrolando, apesar de ter uma atenção boa, eu não tive a responsabilidade com isso, então assim,
tudo tem que ter o equilíbrio, né? Se eu não respeito o trabalho do outro, né? Mas não sei, acho que não foi o que eu esperava, não foi o que você contratou. Você perguntou, tá, houve uma explanação real, então tem que ser concretizado aquilo que foi, apesar de você não se sentir. O que você pode fazer é deixar claro para a pessoa: olha, eu não sinto como se tivesse recebido o que eu estou pagando. Você pode falar. Aí a pessoa, se for um profissional, ele souber o que ele te deu, ele vai te propor mais coisas, tá? Se ele achou que não alcançou o ponto que ele deveria. Muitas vezes não precisa, porque o próprio campo, o profissional sabe que o campo vai dar isso para ele, porque ele acionou coisas onde a pessoa está um pouquinho presa, né? Mas alguns não, alguns fazem mesmo porque acham, não sabem. E assim, tá bom ali, pronto, pagou para ter Então você tem que tomar cuidado. Antes de conversar com a pessoa, você já tem que saber o que você vai me oferecer nesse trabalho, né? Bom, se você não fez isso, vai ter que pagar o que a pessoa, né, se posicionou. Vai ter que pagar mesmo, não? Porque assim, se você se comprometeu, pegou um trabalho que você tinha aceitado por aquele preço, então você tem que se responsabilizar por isso. Isso chama-se ser adulto. Adulto significa, eu não preciso de chorar para nada e nem fugir para lugar nenhum. Eu enfrento, isso é ser adulto, é enfrentar. Enfrentar quer dizer, não é bater, é fazer, né? Bom, que é o que muita gente faz. Bater, eu falo que é porque briga, né? Bom, geralmente a pessoa que está em dívida, que usa esses artifícios para não pagar, que não vê que isso é muito importante, ela tem problema com os pais, tá? Geralmente, por quê? Eu falei para vocês aqui sobre a lei do equilíbrio, que ela é muito importante, quer dizer, eu acho ela a mais importante, porque o equilíbrio tem que estar em tudo. Se você for pensar, não preciso nem te falar das outras leis, quando eu falo que os pais têm que, a questão de relacionamento com os pais tem que ser em equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O pai dá, o filho recebe. O que o pai dá? O essencial para o filho desenvolver, né? Porque tudo que é desequilíbrio, se ele dá demais também, não, né? Mas é ele que dá. O pai não pode cobrar nada do filho, que é o que a gente vê muito pai fazendo, né? Aprisionando filhos por aí e não dando permissão para ele para a vida. E tem muitos filhos também que olham para os pais ou em dívida ou cobrando, ou achando que precisa de dar para eles, ou se sentindo sem ter recebido o que ele achava que deveria receber. Então, eu não sou bem sucedido porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo. Então, assim, não existe isso, né? Se você está cobrando os seus pais, você está grande, né? E o pai é grande, você é o pequeno. Então essa é uma das leis. Pequeno é pequeno, grande é grande. O pequeno tem que respeitar o grande tem que dar o melhor possível para que essa pessoa se desenvolva. Bom, e aí a gente tem uma técnica para trabalhar essa questão, tá? Se você não consegue ver dessa forma, você vai ter que ver, né? A constelação ela te convida a entrar na fase adulta e a entender como você vai fazer para não necessitar mais cobrar esses pais, e como você vai fazer para ter isso que esse pai não te deu na vida hoje. Isso é muito 10 também, é demais. Nenhuma técnica é tão rápida para fazer uma pessoa sair de um nível de consciência, porque, gente, eu já tive aí também, o nível de consciência aprisiona a gente, é como se fosse um inferno pessoal, né? Vocês assistiram Lúcifer? Lúcifer é aquele seriado, né? Então, quando vai para o inferno, o que acontece quando vai para o inferno? A pessoa fica repetindo o pecado, né? O problema. Então, assim, ela atirou em alguém, ela fica repetindo aquilo, ela matando alguém. Ou ela roubou alguém, fica repetindo, ela roubando alguém, entendeu? Então, eu acho que até ela purgar tudo aquilo, né? Então, isso é a questão de estar em dívida. Eu tenho que olhar para os meus antepassados, porque para fazer uma constelação, uma análise sistêmica, eu uso o campo, profissionais usam o campo, porque ajuda nessa questão da neurofisiologia, né?
deu neuroespaço, né? De eu olhar e entender, parece que cognitivamente o visual me informa. Às vezes nem preciso do profissional, né? E é lógico que isso ajuda muito, né, gente? Tudo que você puder, auditivo, visual, tudo que eu recebo do mundo, ser bem claro para mim. Então, por isso no meu trabalho, quem me conhece sabe, eu utilizo, gente, eu sou repetitiva, eu falo, eu dou exemplos, eu trabalho com arquétipos, eu trabalho com análise corporal, então eu faço a pessoa entender o porquê certas coisas no corpo dela e aonde está o problema na vida para ela estar ali. Inclusive eu falei sobre barriga e eu vou fazer um vídeo sobre essa coisa da barriga, de como você eliminar, e eu passei por tudo isso, então eu vou ensinar. E eu estudei também depois e eu já sabia, porque eu já era psicóloga, mas a gente precisa de confirmar e eu confirmei em cursos específicos. Bom, mas aqui, todo mundo, as pessoas que estão interessadas na dívida, né, ela entender isso. Se eu estou cobrando dos meus pais coisas que eu achava que deveria ter recebido, eu estou olhando para trás, eu estou olhando para a morte, eu estou olhando para o passado, eu estou sendo maior que meu pai. Então, todas essas desordens refletem uma dinâmica patológica na minha vida. Na minha vida. Não vai fluir dinheiro, você vai ficar devendo, pessoas que devem para os outros, dinâmicas de, né, foi assim, eu não tive controle. E eu falo isso porque eu também já tive, eu nunca fui devedora, mas já aconteceram algumas dívidas na minha vida, gente, que você fala, como eu entrei nisso, né? E é isso que acontece, como você entrou, você tá nisso, né? Você cobra, você tá maior que as pessoas, né? Quando eu sou cuidador, né? Quando eu sou salvador de todo mundo me procura para eu dar conselhos, para eu indicar coisas, né? Então, assim, se eu sou o salvador, você tem que ver que arquétipo você é salvador. Se você é salvador dos seus pais, você está no papel errado, gente, porque quem tem que salvar o filho, quem tem que ajudar o filho, quem tem que empurrar o filho é o pai, tá? Não, mas meu pai já fez isso por mim. Já fez, então por que você está olhando para o passado? Né? Cadê você ser bem sucedido? Por que você está olhando para lá? Por que você não está indo para frente? Porque existe um vibrar do campo, gente, que o campo ele vibra na dor. Por que ele vibra na dor? Meu neto, olha, aí dói, aqui dói bastante, então faça diferente, porque aqui eu já fiz e dói. Aí o que a gente faz? A gente chega ali, começa a doer e a gente acha que a gente tem que ser fiel a essa dor. Não tem outra saída, você sente o que aquela pessoa sentiu, né? A gente tende a repetir por causa disso. Quando você faz constelação e você percebe aquela dor, você sai daquele inferno pessoal, né? E aí você compreende. E é muito difícil, sabe, gente? Porque às vezes você trabalha, é tão interessante, né? Como o ser humano, o que eu falo para você, se liberte, para você, liberdade é outra coisa. Então, tem que ser muito bem falado. Então, quando você trabalha uma constelação com uma pessoa, tipo, eu não te conheço, vou trabalhar uma constelação, ela já vai fazer um processo de expansão com você, naturalmente, na sua vida. Então, o que o constelador faz? Ele não precisa se preocupar com isso, ele sabe. Agora, no meu caso, não. Por isso que eu faço isso também, mas eu deixo claro para a pessoa, eu prefiro fazer um acompanhamento. Por quê? Porque eu vou evoluindo com a pessoa, eu vou descobrindo o que ela acha que é o que eu estou falando, porque muitas vezes o que eu estou falando que é libertador, na verdade ela está indo para a pura prisão, porque ela entende que ela sente prazer numa coisa que não é libertadora, porque o campo está vibrando nesse sentido. E ela é fiel a essas questões, entendeu? Então, muitas vezes, nós não queremos largar essa zona de conforto nossa, né? E é porque eles não me deram. Então fica tão claro, eu estive aí, né? Se tivessem me ajudado a fazer o curso tal, se tivessem me ajudado a conseguir tal coisa, porque a gente fica buscando, né? E às vezes a gente busca até em coisas que são impossíveis, para exatamente não conseguir e voltar para o papai e para a mamãe, né? E eu já comentei sobre isso também.
A gente se boicota o tempo inteiro. Então, isso a gente também detecta onde? Na análise de caráter, né? O formato do corpo de uma pessoa me diz se ela tem essa dinâmica de ficar voltando para o papai, de triangular os relacionamentos, né? De sempre ter alguém que tem que salvar. Não! 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 Desculpa, gente. O gato do vizinho que fica aqui, bate nos meus filhos. Bom, é isso. E depois, se houver alguma dúvida e vocês quiserem perguntar, estou à disposição. E nos próximos vídeos eu vou esclarecer mais essas questões.